Irmãos, as crianças seguem com a irmã Jaqueline e eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos hoje dar continuidade, já finalzinho da carta, e nós vamos hoje caminhar para os últimos trechos da carta. Quero meditar com os irmãos sobre contentamento na suficiência de Cristo. Nós estamos numa sequência de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses, que é uma carta que é conhecida por ser a carta da alegria, pois ela, dentro do seu contexto, é uma carta onde o apóstolo Paulo escreve a partir da prisão. É uma das muitas cartas que ele escreve da prisão. Existe uma gama de cartas que ele escreve a partir desta prisão em específico, que ele fica em Roma, muito provavelmente a sua primeira prisão em Roma. O que a história nos diz, o que os relatos nos dizem é que ele foi preso pelo menos 2 vezes em Roma. Uma primeira que ele foi solto, muito provavelmente essa, e uma segunda onde ele encontra o seu final. É uma prisão derradeira onde ele é executado ao final. Mas essa primeira carta, essa primeira prisão, ele fica em uma prisão domiciliar, por conta das circunstâncias do momento da prisão e das razões da sua prisão. Ele é permitido uma prisão domiciliar. Nessa prisão domiciliar, então, ele teve tempo e disponibilidade para escrever algumas das nossas cartas, algumas das cartas que estão contidas no Novo Testamento. Filipenses, Colossenses, também é uma carta escrita a partir da prisão. Há outras cartas aí dentro desse contexto, que são escritas a partir da prisão, que são para nossa bênção e para a nossa instrução. Mas essa carta é uma carta interessante porque ela é escrita a partir desse contexto de prisão, um contexto de incerteza, embora nós tenhamos um certo grau de convicção de que ele foi solto ao final, não é, da perspectiva do apóstolo Paulo, isso ainda é uma incerteza, ele não sabe se vai ser solto. Mas essa carta é uma carta onde ele constantemente clama à igreja para que a igreja encontre felicidade, para que a igreja permaneça feliz, para que a igreja esboce uma confiança, alegria no Senhor. Por isso, o título da série de sermões é O Segredo da Alegria. E nós queremos aprender com o apóstolo Paulo qual é o segredo dessa alegria. Por que o apóstolo Paulo, mesmo em situação tão constrangedora, tão difícil, tão incerta, ele ainda assim se mantém em um estado de alegria? Porque, no fim das contas, a busca pela alegria e pelo contentamento é uma jornada universal. Todos nós estamos nessa jornada, de uma maneira geral, a humanidade como um todo vive nessa jornada em busca dessa felicidade, em busca de um estado de satisfação. Desde tempos mais antigos, a humanidade tem ansiado por aquilo que preenche esse vazio na nossa alma. De uma maneira geral, todos nós temos uma espécie de vazio que muitos de nós entendem que é um estado de infelicidade que precisa ser preenchido por uma alegria que transbordaria as circunstâncias. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, esse estado de alegria é atrelado às circunstâncias, ela é atrelada aos eventos externos. Então, se estamos bem empregados, se estamos em bom relacionamento, se estamos em franco desenvolvimento na nossa profissão, se estamos em franco desenvolvimento nos nossos estudos, se as coisas estão dando certo, nós estamos alegres. Se as coisas estão encaminhando bem, então naturalmente há uma predisposição para um estado de satisfação. O problema é que, na grande maioria das vezes, nós vamos enfrentar momentos em que as coisas não vão dar certo. Nós vamos enfrentar momentos onde as coisas aparentemente vão dar errado, onde os planos vão ser frustrados, onde as coisas não caminharão como a gente imaginou que caminhariam. E quando essas condições se alteram, a nossa alegria não pode esmorecer, não pode desmoronar. E, na grande maioria das vezes, quando essas circunstâncias externas se dissolvem, se desfazem, a alegria das pessoas, de fato, vai se esvaindo. E aí, então, o apóstolo Paulo, a partir da experiência dele na carta, no momento da escrita da carta, nos instrui como é que nós podemos encontrar essa felicidade independente das circunstâncias. E hoje nós chegamos a um dos textos mais conhecidos da carta. Essa é uma carta que tem alguns textos bem famosos, alguns versos
aqueles que estão no hall de versos decoráveis do texto bíblico, né? Nós já passamos por alguns deles em alguns outros momentos, mas esse agora, o Filipenses 4:13, certamente está ali entre os top 5, top 5 ali dos versículos mais conhecidos, mais usados e talvez mais mal utilizados, né? Porque na maioria das vezes ele faz uma leitura do texto a partir de uma perspectiva que não está contida no texto. Então, Paulo aqui, quando ele menciona essa alegria, essa satisfação, ele não atrela essa satisfação às circunstâncias, e na maioria das vezes, quando as pessoas falam desse texto, elas se atrelam a eventos que estão ancorados nas suas próprias ações, nas circunstâncias a seu favor. Mas aqui nós chegamos então a esse texto, que é um dos mais conhecidos e, paradoxalmente, talvez um dos mais mal compreendidos de toda a Bíblia. E Paulo aqui não apenas menciona a alegria, mas ele nos desvenda o segredo dessa alegria cristã, que transcende as adversidades. A verdade que Paulo nos revela é esta: a verdadeira alegria cristã é um contentamento aprendido e inabalável, enraizado não nas circunstâncias passageiras da vida, mas na suficiência e capacitação de Cristo, que nos fortalece para toda e qualquer situação. Então, o que o apóstolo Paulo vai nos apresentar nesses versos que leremos hoje é o segredo dessa alegria, talvez a chave mestra, né? Aquele último elemento que vai se encaixar e aí aquele criptograma vai se organizar e a gente vai conseguir então finalmente desvendar o segredo desse cofre, do cofre da alegria. E aí eu quero convidar você a ler o texto comigo. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 13 e depois faremos alguns apontamentos sobre cada um dos versos. Do verso 10 ao verso 13, capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses, verso 10 até o verso 13. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar por necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, auxilia-nos, Pai, no entendimento da Tua palavra, a fim de que aprendamos o que de fato o apóstolo Paulo quer nos ensinar com esses versos e apliquemos corretamente as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então o apóstolo Paulo vai tratar nesses versos aqui de um contexto muito próprio dele com a igreja. Tá? A igreja de Filipos, ou a igreja dos Filipenses, é uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, é a primeira igreja plantada em solo europeu, né, no solo ali do continente europeu. Esse relato todo está contado ali no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo tem aquela visão do homem da Macedônia, que ele tem um sonho de um homem vestido com roupas típicas da Macedônia, e pedindo para que ele atravessasse e viesse socorrer eles. Eu já expliquei para os irmãos em outro momento que os planos do apóstolo Paulo e do seu grupo de missionários que estavam com ele ali na primeira viagem missionária dele, era seguir em direção ao continente asiático, né? A proposta é que eles subissem, eles estavam contornando o continente, e iam subir para dentro do continente. Imagine que você está olhando o mapa de frente, né? Olhando ali a região da Ásia Menor, aquela região ali no contorno do Mar do Mediterrâneo, vindo do Oriente, ele está subindo ali, né, da região de Jerusalém, passa por Antioquia, que é a base de onde ele parte para fazer as suas missões, suas viagens missionárias. A ideia era contornar o continente e subir em direção ao continente asiático, e para dentro do continente. Contudo, o Senhor lhe dá um sonho, ele aparece uma visão a ele, um homem vestido com roupas da Macedônia, muito características, então, que ele consegue identificar isso no sonho, e o homem, então, diz a ele, atravessa e vem em nosso socorro. Então, o apóstolo Paulo entende aquilo que é o Senhor, mudando os planos. Eles, então, atravessam o mar do Mediterrâneo, seguem em direção à Macedônia e chegam em Filipos. É a primeira cidade onde eles param. E lá o apóstolo Paulo planta uma igreja, lá a Lídia se converte, lá a moça endemoniada também se converte, o carcereiro também se converte. Há uma série de relatos ali no livro de Atos que vão contar
o tempo proveitoso que o apóstolo Paulo passou ali na cidade de Filipos. Então há uma relação muito próxima do apóstolo Paulo com essa igreja, por conta da relação mesmo de pai e filho, né, de plantador e igreja plantada, de missionário e início de trabalho. Então, há uma relação muito profunda. E esses irmãos o auxiliaram em outros momentos da sua caminhada, mas, por alguma razão, em algum momento aqui, eles não estavam conseguindo enviar nenhum tipo de apoio ao apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo, quando recebe Epafrodito, nós já passamos pelo relato dele contando da chegada de Epafrodito. Epafrodito, inclusive, ficou doente, quase morreu. Nós vimos isso nos capítulos anteriores. Quando Epafrodito chega, quando a igreja fica sabendo que o apóstolo Paulo está preso, a igreja se comove, muito preocupada com o seu pastor, com o seu apóstolo plantador, reúne uma oferta para o sustento do apóstolo Paulo na prisão. E aí, lembrando de novo, né, aquelas trívias que a gente vai sempre lembrando, no mundo antigo, os prisioneiros tinham que se sustentar por conta própria, né? Essa ideia do Estado provedor ainda não existe, isso vai ser desenvolvido ao longo dos séculos posteriores. Mas o prisioneiro, ele tinha do Estado apenas as algemas e o açoite. O resto, ele mesmo tinha que produzir. Então, se ele quisesse se alimentar, os seus parentes é que tinham que trazer alimentos para ele. Se ele quisesse ter algum tipo de sustento, para comprar alguma coisa, ele precisava que pessoas de fora lhe trouxessem algum tipo de sustento. E é isso que acontece com o apóstolo Paulo aqui. A igreja, sabendo que ele está preso, manda mantimentos para ele, para que ele possa sustentar enquanto está preso. E ele fica muito alegre com a chegada desses mantimentos, ele fica muito alegre com o fato da igreja ter renovado esse cuidado com ele. E aqui ele demonstra para nós essa gratidão genuína que aponta não para as circunstâncias, mas aponta para o Senhor. O apóstolo Paulo começa esse trecho, verso 10, dizendo o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo está profundamente grato, né? Os filipenses, sabendo da situação do apóstolo Paulo, enviam uma oferta para ele. Mas note que a alegria do apóstolo Paulo não é meramente pelo dinheiro ou pelo sustento, pelo mantimento que foi dado para ele, pelos recursos, mas essa alegria é pelo renovado cuidado, pela manifestação de amor e de comunhão. Nós já falamos em outros momentos, ao longo das mensagens na carta, sobre o quanto a nossa alegria na caminhada de fé também encontra algum tipo de amparo e algum tipo de suporte no cuidado mútuo, no cuidado da igreja, uns pelos outros. Na medida em que nós caminhamos juntos, né, e aí eu inclusive até usei aquela frase que já é bastante desgastada, né, por conta das repetições muitas vezes vazias, mas de fato, juntos nós somos mais fortes. Juntos, nós conseguimos superar mais adversidades. E quanto mais o povo de Deus está unido, em unidade, está em união, por isso o apóstolo Paulo insiste ao longo da carta, quando ele fala lá com Sintique e Evódia, né, nos versos anteriores, fala sobre a necessidade delas entrarem em acordos, delas entrarem em concordância, para que a igreja se mantenha unida. E ao longo da carta ele repete isso diversas vezes, a importância da igreja caminhar unida, da igreja caminhar junta, da igreja não se separar, especialmente por desentendimentos internos. Então, na medida em que a igreja se aproxima do apóstolo Paulo, no seu cuidado, na manifestação de amor e comunhão, ele sente esta alegria, e essa alegria é uma alegria qualificada. Ele diz, olha, eu me alegro muito no Senhor. Não é uma alegria meramente humana, que poderia ser passageira ou focada no bem material. Tá? Então, a alegria do apóstolo Paulo não está apenas no fato de que os irmãos de Filipos mandaram um mantimento para ele. A alegria do apóstolo Paulo está calcada no fato de ele saber que o Senhor moveu o coração daqueles irmãos a levar aquela oferta para ele. Então é uma gratidão que enxerga a mão de Deus por trás do gesto dos irmãos. Então a alegria do apóstolo Paulo está calcada no fato de que ele percebe que Deus move o coração daquela igreja, que Deus toca no coração daqueles irmãos e que eles estão sensíveis ao cuidado, sensíveis ao mover do Senhor, sensíveis à orientação do Espírito Santo para que tivessem esse cuidado para com o apóstolo Paulo. Paulo não está celebrando a sorte de receber ajuda, ele está celebrando a fidelidade de Deus,
manifestada através da generosidade de seu povo. João Calvino, comentando essa carta, né, nos seus comentários, as cartas paulinas, ele vai dizer o seguinte, ele observa que Paulo se alegra no Senhor para que a sua alegria não possa ser manchada pela suspeita de avareza. Esse é um ponto interessante, porque o apóstolo Paulo, para deixar claro que ele não está ali apenas barganhando com os irmãos, no sentido, olha, eu investi tempo com vocês, eu investi minha vida com vocês, eu investi boa parte dos meus anos plantando essa igreja, se vocês estão no Evangelho é porque eu fiz alguma coisa, então vocês precisam fazer alguma coisa por mim. Ele deixa muito claro que ele percebe que é a mão de Deus atuando por intermédio daqueles irmãos. Então a alegria dele está calcada no Senhor. A gratidão do apóstolo Paulo é espiritual, é pura e aponta sempre para a fonte de toda boa dádiva, o próprio Deus. Como cristãos, a nossa gratidão deve transcender o mero reconhecimento de favores. Muitas vezes a gente faz favores uns aos outros e não há nada de errado, pelo contrário, isso é uma demonstração natural de que fomos transformados. A quem muito foi dado, muito será exigido. Aquele que foi muito perdoado, ama muito mais. Né? O Jesus Cristo fala isso da mulher que lava os seus pés com suas lágrimas, né? E derrama sobre seus pés um bálsamo muito caro, né? Um perfume muito caro, e aí os discípulos, os fariseus ali ao redor também, questionam, mas se a gente vendesse esse bálsamo, e aí os fariseus falam ainda, olha, se você soubesse quem é essa mulher, você ficaria preocupado pelo fato dela estar tocando em você, e aí ele responde, olha, a mulher demonstra esse amor, demonstra essa gratidão, porque ela foi perdoada de muitos pecados, e a quem muito foi perdoado, muita gratidão demanda do seu coração ou emana do seu coração. Então, como cristãos, nós, de fato, devemos cuidar uns dos outros, devemos fazer favores uns aos outros, devemos ter esse cuidado uns para com os outros. Mas a nossa gratidão deve transcender o mero reconhecimento de favores. Ela deve nos levar a ver a providência de Deus agindo através das pessoas, através das circunstâncias, e agradecer a Deus acima de tudo. Quem move os nossos corações a ser generosos um para com os outros é o Senhor. Essa generosidade não é intrínseca a nós. Nós não somos bons por natureza. Muito pelo contrário. O texto bíblico, quando desvenda a nossa natureza, especialmente na carta de Paulo aos Romanos, e em outros momentos também, especialmente na carta de Paulo aos Romanos, porque ele faz um pupurri de diversos textos veterotestamentários que vão desvendando a alma do homem. E a conclusão que o apóstolo Paulo chega é que não há nenhum bom, não há ninguém que de fato queira fazer o bem. Muito pelo contrário, a natureza humana é uma natureza egoísta, e a gente tem falado disso ao longo das séries de mensagens, porque fica claro que o Evangelho é esta ação de Deus para reordenar esse nosso coração egoísta e tornar o ser humano alguém que não vive mais para si mesmo, mas que vive para Deus e para o próximo, que ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas, no fim das contas, quando nós fazemos o bem uns para com os outros, o que nós percebemos é que o Senhor tem moldado os nossos corações. O Senhor tem nos dado generosidade. Então, essa nossa gratidão deve nos levar a ver a providência de Deus agindo através das pessoas, através das circunstâncias, e agradecer a Deus acima de tudo. É a gratidão que reconhece Deus em tudo. No fim das contas, é Deus que nos move a cuidar uns dos outros. No fim das contas, é Deus que move os nossos corações a nos preocupar uns com os outros. No fim das contas, se não fosse Deus, nós não cuidaríamos uns dos outros. Então, nós agradecemos a Deus acima de todas as coisas, assim como o apóstolo Paulo faz. Quando ele olha para os filipenses, cuidando dele, ele olha e vê a mão divina trabalhando no coração dos filipenses, a fim de que eles tivessem essa generosidade para com o apóstolo Paulo. E aí nós entramos então no verso 11 e no verso 12, e nós vamos ver agora a arte divina do contentamento aprendido. A arte divina do contentamento aprendido. Paulo, rapidamente, se apressa também a esclarecer mais o motivo da sua alegria para que não houvesse nenhum tipo de equívoco. Tá? Ele vai dizer no verso 11, o verso 12 o seguinte: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Neste exato momento da vida do apóstolo Paulo é um homem pobre. Tá? Ele está preso,
ele não pode trabalhar, ele não pode produzir riqueza, ele não pode ter algum tipo de sustento, ele está preso. Então, ele é um homem pobre. Por isso que ele fala, não digo isso não por causa da pobreza, porque, de fato, ele está num momento de pobreza. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Essa é uma das declarações mais poderosas que nós temos dentro do texto bíblico, porque ela desvenda para nós a natureza do contentamento cristão. Primeiro, o apóstolo Paulo faz aqui um esclarecimento crucial. Ele fala, digo isso não por causa da natureza, tá? E ele aqui não está, ou melhor, eu digo isso não por causa da pobreza. E aqui ele não está fazendo uma espécie de eufemismo, ou então meias palavras para ver se cola para que a oferta fique maior, né? Ele não está aqui chorando miséria diante dos irmãos, dizendo, minha situação de pobreza, vai ver se na próxima vem uma oferta maior. A preocupação do apóstolo Paulo aqui é muito além disso, tá? Ele não quer manipular ninguém, mas ele quer que os filipenses saibam que a sua alegria e o seu estado de espírito não dependem daquela oferta específica, tá? Mas de uma fonte muito mais profunda e estável. E aí ele vai desenvolvendo isso ao longo do texto. Em seguida, ele vai revelando a natureza desse contentamento. Ele vai dizer, olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui a palavra que é usada para contente e satisfeito, tá? É uma palavra que os filósofos estoicos usavam para descrever um homem que se bastava em si mesmo, alguém que era autossuficiente, independente de qualquer coisa no mundo exterior, né? A filosofia estoica tem um pouco disso, né? De um indivíduo que, a despeito das circunstâncias, continua se mantendo contínuo, andando, fazendo o que precisa ser feito, independente das circunstâncias ao seu redor. Às vezes as pessoas até tentam confundir um pouco de estoicismo com cristianismo. São duas percepções de mundo distintas, tá? E aqui está a natureza dessa percepção de mundo distinta. Enquanto o estoico olha para si mesmo, como ele sendo a fonte da sua segurança, eu não dependo de nada externo a mim porque eu me basto, eu consigo fazer as coisas por conta própria. Se o mundo não coopera comigo, eu vou vencer as barreiras ao meu redor, vou produzir a minha riqueza, vou produzir o meu sustento, vou dar o meu jeito porque eu sou autossuficiente. E o apóstolo Paulo, então, ressignifica essa palavra, fazendo uso dela para dizer que o contentamento do cristão não é nas circunstâncias, mas o contentamento do cristão é em algo além dele, é em algo para além de si mesmo. Tá? Então, o apóstolo Paulo ressignifica radicalmente essa palavra. Para Paulo, não é uma autossuficiência humana, mas é uma cristossuficiência. É uma suficiência em Cristo. Mais importante ainda, ele vai chamar aqui a atenção e vai usar uma expressão que é bastante interessante, porque ele diz o seguinte, olha, eu já aprendi. Ele diz, olha, porque aprendi a viver contente. Dependendo da sua versão, vai dizer assim, já aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Porque, no fim das contas, meus irmãos, contentamento não é algo inato. O ser humano é, por natureza, insatisfeito. Contentamento não é algo inato. Nós sempre estamos insatisfeitos. E aí, vou aqui apelar para a sua memória afetiva de algumas animações, especialmente para quem assistiu com crianças, né? Tem uma animação, acho que é os 100 florestas, esse mesmo, os 100 florestas. É uma animação, são vários animaizinhos que estão lá numa floresta que vai ser derrubada para construir um condomínio. Ou melhor, um condomínio é construído logo ao redor, logo na beirada ali do local deles. Eles estavam hibernando, quando eles acordam, o condomínio está lá construído. E aí, no meio da caminhada, eles precisam estocar alimentos, aquela coisa, eles encontram um personagem lá, que é um acumulador. E ele tem uma frase de efeito que ele repete o tempo todo. Ele diz assim, o muito é sempre pouco. O muito é sempre pouco. O muito é sempre pouco. O personagem vai o tempo todo repetindo isso. E ele é um arquétipo da natureza humana. Você vai até o covil dele, quando você entra lá acompanhando a história, entra no covil do animalzinho, e lá tem um estoque assim, enorme, né? Mas é muito biscoito, lanchinho, essas coisas que ele rouba de dentro
das casas lá, mas o fato é que ele tem bastante, ele tem o suficiente para ele e para todo aquele grupo de amigos que ele vai encontrando ali. Mas para ele aquilo não é o suficiente, ele precisa de mais, mais, mais. E isso é um pouco desse arquétipo da natureza humana, de uma natureza quebrada, de uma natureza corrompida, que não consegue se satisfazer com o que tem. Sempre quer mais, eu sempre preciso de mais. Se o meu carro hoje é esse, amanhã eu preciso de outro. Se eu recebo hoje tanto, amanhã eu preciso receber mais. E eu não estou aqui dizendo que você não deva ter algum tipo de ambição, de desenvolvimento na vida, de carreira. Eu estou falando de contentamento. Muitas vezes a ambição não é apenas por um desejo de produzir mais. A ambição muitas vezes está muito mais ligada por um desejo de ter mais, porque não encontro naquilo que tenho o suficiente para o meu contentamento. Então eu não estou satisfeito, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então o apóstolo Paulo deixa claro que contentamento não é algo inato. Nós não nascemos contentes em todas as situações. No fim das contas, para nós cristãos, na caminhada de fé, o contentamento é uma disciplina que nós vamos ter que desenvolver. É uma disciplina espiritual que precisa ser cultivada através da experiência, da fé e da dependência de Deus. Paulo não nasceu com isso. Ele aprendeu através das muitas provações que ele tão vividamente descreve, especialmente quando você vai lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 até o verso 28, quando ele fala das prisões, dos açoites, dos naufrágios, dos perigos, da fome, de sede, do frio, de muitos eventos que ele experimentou. Isso forjou o caráter do apóstolo Paulo, a ponto dele poder tranquilamente dizer: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Então nós somos chamados a aprender a viver em contentamento com o Senhor, a aprender o contentamento que nós não temos por natureza. Um teólogo chamado R.C. Sproul, comentando esse texto especificamente, ele vai dizer o seguinte, que o contentamento do apóstolo Paulo não era uma passividade fatalista, não era algo do tipo: bem, eu estou contente porque, afinal de contas, não dá para fazer mais nada, né? Do jeito que está, as coisas vão continuar. Muito pelo contrário, também não era uma espécie de resignação apática diante das circunstâncias, mas era uma confiança ativa na providência soberana de Deus. É uma confiança ativa na providência soberana de Deus. É uma entrega à vontade de Deus, sabendo que Ele é bom e que Ele está no controle. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, porque eu tenho plena convicção de que Deus está no controle. Porque eu tenho plena convicção de que o mundo não gira aleatoriamente, ele gira sob o controle de Deus. Eu tenho plena convicção de que Deus está cuidando de mim, de que Deus sabe exatamente o que eu preciso, de que Deus há de prover, há de ser providente da minha vida e me dar aquilo que eu preciso na medida da sua graça e da sua misericórdia. Por isso é uma confiança ativa na providência soberana de Deus. E que tipo de circunstância o apóstolo Paulo aprendeu a enfrentar? O verso 12 é autoexplicativo. Tá? Tanto sei estar humilhado, como também sei honrado. De tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo fala de extremos aqui. Tá? Ele conhecia esses extremos da vida. A humilhação, a privação e a abundância, a fartura. Ele havia aprendido a estar contente em ambos aqui. E aqui é um outro ponto muito interessante, porque, de uma maneira geral, nós olhamos para esse texto sempre pensando da ponta negativa da história, né? Da ponta negativa dessa balança. A gente precisa de contentamento em Deus quando a gente está na miséria, quando a gente está na situação difícil, quando falta tudo, né? Quando a gente quando não tem o dinheiro para pagar a conta, quando o salário venceu e ainda faltam muitos dias para o mês, quando a despensa está vazia, quando o diagnóstico é irreversível, quando as coisas estão difíceis, a gente então precisa encontrar contentamento em Deus. Mas o apóstolo Paulo fala de um pêndulo aqui, de extremos, tanto das situações extremamente complicadas, como das situações extremamente satisfatórias. Em ambos os polos, o apóstolo Paulo encontra contentamento em Cristo. Ele encontra contentamento em Deus. O seu contentamento não está na fartura. O seu contentamento está na providência divina. E isso é radical para nós, tá? Não apenas na pobreza, mas na prosperidade. Eu já comentei em outros momentos com os irmãos que talvez o mais difícil
na caminhada de fé é aprendermos quando as coisas estão tudo dando certo. Quando as coisas estão tudo dando certo, é mais difícil para nós ouvirmos a orientação divina, aprendermos a disciplina que nos é imposta pela vontade de Deus em nossas vidas, porque a gente vai se esquecendo dessa força superior que pode contornar as coisas, porque a gente, de alguma forma, é levado a achar que as coisas estão dando certas porque a gente está fazendo tudo certinho. Porque, no fim das contas, somos nós que estamos dando ali as coordenadas corretas para as coisas. Então, muitas vezes, nós pensamos que o contentamento é um desafio apenas para quando faltam as coisas, mas na fartura também é um teste, porque a fartura pode nos levar à complacência, à autossuficiência e a esquecer de Deus. Quando tudo vai dando certo, a tendência nossa é achar, bem, eu preciso importunar a Deus. Perdão. Quando tudo está dando certo, nós achamos que está dando certo porque eu estou fazendo certo. Se eu estou fazendo certo, vamos continuar desse jeito, porque, afinal das contas, eu acertei. E aí a gente vai se esquecendo de Deus. A gente se esquece de lembrar que se está dando certo é porque Deus está coordenando as coisas e fazendo com que elas deem certo. Porque, no fim das contas, não é a nossa expertise inata que vai fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Mas, no fim das contas, é sempre providência divina. O contentamento cristão não depende da balança da vida estar equilibrada, mas da nossa perspectiva sobre o que está na balança. Então, onde é que nós buscamos a nossa satisfação hoje? Em nossos bens, em nosso status, em nossas companhias ou na ausência de problemas? Paulo nos desafia a uma contracultura, uma vida onde a plenitude é encontrada em Cristo e não no que temos ou no que nos falta. Então, nós precisamos aprender a nos contentar pela oração, pela meditação na palavra e pela confiança na soberania de Deus. Nos contentar em Cristo é um desafio. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós falamos um pouco sobre isso, estávamos falando sobre o livro de Salmos e comentando sobre essa macro jornada que o livro vai falando, né, do lamento à glória, do lamento à glorificação. E aí, fazendo aqui os paralelos, eu voltei a esse tema, porque a gente já tenho comentado também com os irmãos que alguns temas são repetidos no texto bíblico, porque é necessário que a gente veja que Deus está mostrando como é que as coisas de fato funcionam. E, em um certo sentido, a gente precisa entender que, se nós não encontrarmos total e completa satisfação apenas na pessoa de Jesus Cristo, nós sempre vamos estar tentando ocupar ou preencher espaços com aquilo que de fato não pode nos trazer contentamento. E encontrar contentamento em uma pessoa é mais difícil do que encontrar contentamento em coisas, em fatos, do que encontrar contentamento em conquistas, encontrar contentamento num saldo bancário gordo, encontrar contentamento numa vitória profissional, encontrar contentamento numa conquista acadêmica, encontrar contentamento numa conquista da vida. Essas coisas para nós são mais fáceis, mas encontrar contentamento na relação com um indivíduo é muito complicado para nós. Entender que só Cristo nos basta, que Cristo é o suficiente, de que ter Cristo, estar inserido em Cristo, já é mais do que o suficiente para nós encontrarmos plena satisfação, é talvez o maior desafio da caminhada de fé. O maior desafio da caminhada de fé é olhar para a pessoa de Jesus Cristo e dizer, a partir de quem Ele é e do que Ele fez em nosso favor, de que isso é o suficiente para nós. Nós cantamos isso, nós recitamos isso em textos bíblicos, nós ouvimos isso por muitas vezes, mas aplicar esse contentamento à nossa vida talvez seja a maior de todas as missões na nossa caminhada de fé. Por isso que nós precisamos aprender a encontrar esse contentamento. Por isso que nós precisamos aprender. E como é que nós aprendemos a encontrar contentamento em Cristo? Nos embelezando por Cristo, nos relacionando com Ele,
na oração, na meditação da palavra, na confiança da sua soberania e da sua providência para as nossas vidas. Nós chegamos então ao verso 13, o último verso deste trecho que estamos analisando nessa noite, e aí o apóstolo Paulo vai fechar com chave de ouro com um texto bastante conhecido, que vai falar para nós da fonte inabalável da força, Cristo que fortalece. E aí nós chegamos então ao clímax do texto, e talvez o versículo mais conhecido de toda essa passagem. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse, de fato, como eu já comentei antes, é um versículo muito poderoso, é um versículo muito conhecido, é um versículo muito dito, muito falado, mas infelizmente também é bastante citado fora do seu contexto e, portanto, muito mal interpretado. Muitas vezes ele é usado como um lema para ambições pessoais. Eu quero conquistar um emprego, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu quero comprar um carro novo, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu quero passar no concurso, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu quero casar, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu quero ser o número 1 na minha profissão, tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Tá? Não é desse contexto de realizações individuais e pessoais. Muito pelo contrário. Tá? E aí, nesse sentido aqui, mais uma vez, aquela frase de efeito que a gente fala quando está falando de interpretação, de exegese, de hermenêutica, ela volta à tona. Né? O contexto é rei. Né? O todas as coisas que o apóstolo Paulo está falando aqui, que ele menciona, não se refere a coisas que nós sonhamos ou desejamos. Se refere, de uma maneira muito explícita e direta, a todas as circunstâncias que ele falou no verso anterior. Tá? O tudo posso naquele que me fortalece está intimamente ligado com sei passar por todas as circunstâncias. Ele está repetindo aquilo que ele já disse. Isso é uma técnica que o apóstolo Paulo utiliza nos seus escritos. Ele fala e refala, fala de um jeito, fala de outro jeito, para fixar, para martelar, para que a informação fique clara. Então, tudo posso naquele que me fortalece é só um resumo do verso anterior. Sei passar por todas as circunstâncias, sei passar por escassez, sei passar por abundância, sei ser humilhado, sei ser honrado, sei estar em situação de onde tudo está certo, sei passar por situações onde tudo está dando errado, tudo posso naquele que me fortalece. Então, as circunstâncias que o apóstolo Paulo acabou de descrever no verso 12 tem a ver com suportar a fartura, suportar a fome, suportar a abundância, suportar a escassez, suportar a prosperidade e suportar também a privação. Gordon Fee, um teólogo também comentarista do texto bíblico, comentando essa carta aqui, ele enfatiza dizendo que o sentido de todas as coisas é encontrado no contexto imediato. Paulo pode suportar qualquer circunstância através daquele que o fortalece. É por causa de Cristo, é porque o apóstolo Paulo está em Cristo, é porque Cristo é tudo que o apóstolo Paulo tem e tudo aquilo que ele precisa, que ele pode passar por toda e qualquer circunstância. É porque Cristo atua na vida do apóstolo Paulo que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Ele supera toda e qualquer circunstância porque tudo o que o apóstolo Paulo tem na sua vida é Cristo. Quando nós, de fato, internalizarmos essa afirmação que nós fazemos em cânticos que nós cantamos, que Cristo é tudo o que temos, de fato, a nossa vida, nossa caminhada de fé, ganhará uma camada maior de casca para suportar toda e qualquer circunstância. Quando nós entendermos que tudo... Eu tenho aqui, meu querido, obrigado. Quando nós entendermos que tudo o que precisamos é Cristo, e na medida em que nós, de fato, nos apoderarmos desta suficiência de Cristo para as nossas vidas, nós conseguiremos chegar aonde o apóstolo Paulo chegou, de suportar qualquer circunstância através de Cristo, através do fortalecimento que receberemos em Cristo. Então, quando o apóstolo diz, posso todas as coisas, ele está declarando que tem a capacidade de suportar, de perseverar, de permanecer fiel e contente em qualquer circunstância, seja ela boa ou má, porque ele está em Cristo. Porque Cristo está na sua vida. Porque Cristo é tudo o que ele tem. Então, qual é a fonte do apóstolo Paulo? É aquele que o fortalece.
A força do apóstolo Paulo não é a sua própria força de vontade, não são as suas próprias experiências, a sua própria expertise, não é porque ele naufragou uma vez que no outro naufrágio ele já sabia como se virar, não é porque ele foi açoitado uma vez, porque no outro, quando ele foi açoitado outra vez, ele já sabia como suportar, não é porque ele foi preso uma vez e na outra prisão ele já tinha aprendido ali algumas técnicas para poder minimizar a situação. Não é isso. O que ele está dizendo é que porque ele está em Cristo, porque Cristo é tudo o que ele tem, porque a sua esperança está apenas em Cristo e a sua confiança está apenas em Cristo, é que ele pode passar por todas as circunstâncias. Então, Cristo é a chave, Cristo é o segredo. Sem Cristo, o contentamento do apóstolo Paulo, a sua capacidade de enfrentar todas as coisas seria impossível. Nós só podemos suportar todas as coisas com uma alegria e com uma paz que excede todo o entendimento, se Cristo for tudo o que temos. A despeito do que quer que tenhamos, podemos ter todas as coisas, podemos ter toda a abundância do mundo, mas se nós não olharmos para a abundância que está à nossa disposição e concluirmos que, na verdade, a única coisa que temos é Cristo, nós não conseguiremos passar por toda e qualquer circunstância. Quando nós olharmos para a escassez, e diante da escassez e do medo natural que ela nos traz, nosso coração for invadido por uma paz, uma certeza de que Deus proverá, isso só ocorrerá se nós nos internalizarmos essa informação de que Cristo é tudo o que temos. Cristo é o que temos, e é o que nos basta, e é o que nos é necessário. Sua própria fraqueza era a porta para a força de Cristo na vida do apóstolo Paulo. Lembre-se das palavras dele em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, verso 10, quando ele relata das suas petições a Deus para que ele fosse liberto, livrado do espinho na carne. E no fim das contas, Deus o responde dizendo, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pois quando sou fraco, é então que sou forte. Em Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele vai dizer, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando nós internalizarmos essas informações que estão esparsas no texto bíblico, mas que nós as conhecemos, porque elas são amplamente repetidas, quando entendermos que a nossa vida precisa ser uma vida em Cristo, e que é Cristo que vive em nós, e que o que nós temos, a única coisa que nos resta nessa realidade é Cristo, e a Ele que nós devemos nos apegar, aí então, nesse momento, nós conseguiremos fazer como o apóstolo Paulo, dizer, olha, qualquer circunstância que vier, eu estarei plenamente contente e satisfeito. Eu estarei plenamente em paz. Haverá uma paz na minha vida que excede todo e qualquer entendimento. Haverá uma paz na minha vida que transcende as expectativas humanas. Apesar das situações, sejam elas boas, sejam elas ruins, eu permaneço tranquilo e em paz caminhando, porque tudo o que eu preciso é Cristo, e eu tenho a Cristo. Pode me faltar os recursos, pode me faltar a liberdade, no caso do apóstolo Paulo, pode faltar a aparente vitória humana, a aparente conquista humana, mas para mim, na verdade, não me falta nada, porque eu tenho a Cristo, e Cristo me tem, e isso é mais do que o suficiente para mim. Finalizando com algumas aplicações para que nós possamos extrair desse texto ações práticas para as nossas vidas. Quero fazer 3 aplicações para nós aqui e uma conclusão. Nós estamos já caminhando para as últimas mensagens nessa sequência do livro, né? Nós temos mais 2 mensagens praticamente, mais uma mensagem, na verdade, para finalizarmos a carta. Mas eu quero sugerir a você nessa noite que você reconheça essa dependência. Comece com uma humildade, uma admissão da sua própria fraqueza e insuficiência. Nós não podemos enfrentar a vida com a nossa própria força. Nós precisamos ser dependentes de Cristo. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas e reconhecer que tudo o que precisamos é de Cristo. Então, reconheça a sua dependência. Segundo, exercite a sua fé, confiando que Cristo é fiel para te capacitar, não importa o que venha pela frente. Quando nós entendemos que tudo que nós temos é Cristo e que Cristo é o suficiente, nós precisamos, obviamente, ter fé na ação dele em nossas vidas.
ter a crença de que, de fato, quando as circunstâncias vierem, sejam elas boas, sejam elas ruins, Ele mesmo moverá os nossos corações, a fim de que nós, de fato, possamos encontrar plena satisfação nele. E terceira e última aplicação, busque comunhão com Ele, busque comunhão com Cristo. Através de oração fervorosa, de meditação na sua palavra e de comunhão com o seu povo. É nesse relacionamento íntimo que recebemos a força que precisamos. É nas orações, na comunhão, no partir do pão, na perseverança na doutrina dos apóstolos, como a igreja em Atos vive, ali relatado nos capítulos iniciais, que era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Esta é a vida que Deus desejou para nós, para o seu povo. É nesta caminhada, juntos, uns com os outros, orando uns pelos outros, meditando na palavra uns junto com os outros, instruindo uns aos outros, discipulando uns aos outros e, obviamente, sustentando uns aos outros, é que nós aprenderemos a nos apegarmos por completo a Cristo. E é essa força que nós precisamos, essa comunhão que nós teremos, que nós temos com o povo de Deus, que nos permitirá, de fato, ter essa percepção moldada em nosso entendimento, de que tudo o que nós precisamos é de Cristo. E se temos Cristo, então nós não precisamos de mais nada. Salmo 23, bastante conhecido, a gente comentou algo sobre ele de manhã, acho que boa parte das pessoas sabe de cor, crentes e não crentes, né? O texto diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No contexto do autor veterotestamentário, o rei Davi, quando ele escreve este texto, ele, obviamente, ainda não tem completa compreensão do Messias, ainda que já haja uma expectativa no seu coração desse rei eterno que viria para o povo de Deus. Mas quando ele fala do Senhor, ele está pensando em Deus, de uma maneira geral. Mas para nós, isso está materializado na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor é o nosso pastor. Ele se apresenta para nós como o bom pastor. Então, se nós temos o bom pastor, nada nos faltará. Se o Senhor for o nosso pastor, nada nos faltará. E se nada não nos faltar, e uma outra tradução possível para esse texto, tá? Porque aqui o nada é um advérbio de negação. Então, qualquer advérbio de negação se encaixa dentro da tradução. Embora, no contexto geral, essa seja a melhor tradução. Tá? Eu não estou aqui duvidando da sua tradução. Mas o fato aqui é que qualquer tipo de advérbio de negação seria o suficiente para nós entendermos o que o autor quer nos dizer no seu texto original. Então, qualquer coisa que você diga negativamente, o Senhor é meu pastor, não me faltará. O Senhor é meu pastor, coisa alguma faltará. O Senhor é meu pastor, de maneira nenhuma me faltará. Todas elas concorrem para o mesmo entendimento, de que se o Senhor estiver conosco, nós temos tudo. Se o Senhor estiver conosco, nós temos plenitude. Se o Senhor estiver conosco, nós encontramos satisfação. Nada nos faltará. Quero finalizar aqui tentando fazer uma junção de tudo que nós vimos até agora. E aí eu peço sua paciência, porque eu não vou conseguir dizer o texto todo, eu vou precisar lê-lo. Então, você me tenha um pouco de paciência para que você acompanhe essa sequência do raciocínio do que nós vimos até agora, desde o começo da série de mensagens até esse momento. Então, ao longo dessa série de mensagens, nós fomos agraciados com um verdadeiro criptograma espiritual. A gente tem falado dessa ideia de segredo, dessa ideia de como se estivesse tentando desvendar o segredo da alegria, né? Encontrar esse tesouro escondido aqui nas palavras do apóstolo Paulo nessa carta aos Filipenses. Então, a cada uma das semanas, nós fomos recebendo alguma espécie de chave, tá? Ou uma peça desse quebra-cabeça, desse segredo que está sendo organizado e montado a fim de abrir esse cofre. Tá? Então, nós começamos vendo a mente servil, aprendendo a focar no que realmente importa e a assumir a lógica do céu em nossa jornada. Nós descobrimos a força da unidade perseverante e o chamado a encarnar a atitude de Cristo. Nós fomos exortados à submissão e glorificação, a mirar em bons exemplos e a priorizar a comunhão com Cristo, estabelecendo a consagração como nosso alvo supremo.
Compreendemos a nossa identidade como cidadãos dos céus, vivendo aqui na terra, e a importância de permanecermos firmes no Senhor. Nós exploramos o triângulo dourado da alegria, da concórdia, da paz em Cristo, e nós aprendemos a cultivar mentes em paz, preenchendo-as com tudo que é verdadeiro, nobre e amável. E hoje, Paulo nos entrega a chave mestra, aquela peça que se encaixa perfeitamente nesse cofre, que é a nossa alma, onde a alegria está ali presa e precisa ser liberada. Então, nós encontramos essa chave do contentamento na suficiência de Cristo. Como esta última revelação, nós percebemos que o segredo da alegria não está na ausência de problemas, mas na presença capacitadora daquele que nos fortalece. Todas essas chaves juntas, elas abrem esse cofre da alegria, que transcende as circunstâncias. Uma alegria que é profunda, duradoura e inabalável, porque ela não vem de nós, mas ela vem de Cristo, que vive em nós. Que nós possamos, então, não apenas conhecer essas chaves, mas utilizá-las para viver a plenitude da alegria que é a nossa em Jesus, que é a nossa alegria em Jesus Cristo. Essa plenitude da alegria que é viver na suficiência da certeza de que Cristo é nosso e nós somos dele. E isso é o que nos é suficiente para toda a vida. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, para que possamos fazer uma oração. Senhor, eu te clamo agora pela tua graça e pela tua misericórdia, a fim de que tudo aquilo que nós ouvimos ao longo da mensagem de hoje, e também das muitas outras mensagens que vão se encaixando, que tudo isso possa de fato não apenas ser absorvido pela nossa mente, mas que seja internalizado pelos nossos corações, ajude a reordenar os nossos afetos e produza em nós um comportamento novo, uma mudança de vida. Ajuda-nos, Pai, a ajuda-nos, Pai, a encontrar contentamento em Ti. Ajuda-nos, Pai, a entender que Tu és suficiente para nós, que a pessoa bendita de nosso Salvador Jesus Cristo é tudo o que precisamos. Que qualquer coisa que venha além de Cristo para nós é mera graça, é mera bênção Tua, que não tem o poder de nos fazer mais ou menos alegres. Muito pelo contrário, a nossa alegria está plena, está completa, porque temos a Cristo e Cristo nos tem. Que esta mensagem que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Filipenses possa de fato transformar a nossa relação com a vida, a fim de que nós não sejamos pessoas moldadas pelas circunstâncias, muito pelo contrário, que nós sejamos pessoas moldadas pela nossa relação com o Cristo que nos é suficiente. Então, na medida em que nós formos apresentados às dificuldades da vida, ou mesmo às benesses da vida, que a nossa satisfação não encontre eco nessas coisas, mas se mantenha arraigada na pessoa de nosso bendito Salvador, Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, porque nós não sabemos como fazer isso. O apóstolo Paulo nos ensina, mas a nossa natureza pecaminosa nos insiste em nos fazer olhar para as circunstâncias. Então, Pai, eu te peço por aqueles que amanhã terão dificuldade para pagar alguma conta, terão dificuldade para encontrar um emprego, terão dificuldade para resolver problemas que parecem para eles intransponíveis. Que o Teu Santo Espírito inunde o coração desses indivíduos com uma paz e a certeza de que o Senhor está com eles. E que então eles possam encontrar esta alegria a despeito das circunstâncias. Eu te peço também por aqueles que serão agraciados com uma promoção, com um aumento do salário, com um negócio fechado e as suas contas serão
beneficiadas com recursos e aparentemente eles vão poder olhar para aquilo e dizer assim, bem, agora eu posso fazer tudo aquilo que eu queria fazer. Que o contentamento deles também esteja na relação que eles têm contigo e não no fato de que agora têm posses ou têm condições ou foram aprovados em alguma coisa, foram honrados com algum título, com algum tipo de reconhecimento temporal. Que os seus corações continuem alegres, não por causa de suas conquistas, mas porque eles têm a Cristo e porque Cristo os tem. Ajuda-nos, Pai, a viver de acordo com a Tua vontade. Ajuda o Teu povo, Pai, porque nós precisamos de Ti para viver de acordo com esta palavra que lemos nessa noite. Tem misericórdia de nós, Pai. Fala conosco. Molda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão.